sei se vocês já tiveram aula de física quântica. A gente já teve na faculdade. Eu vou ensinar um pouco para vocês. Não sei se vocês compreendem o que está aí. Aí vocês olham isso aí faz uma pergunta: vocês entenderam? Eu fui professor de física no 2º grau na escola do Oswaldo Pinheiro de Souza, e eu encontrava muita dificuldade porque os alunos nunca tiveram nenhum contato com física. E eu lembro que eu fui ensinar para eles, uma época, deslocamento e trajetória, e a diferença disso, que é deslocamento e trajetória, e eles nada entendiam. E eu falava que deslocamento era quando a menor distância de um ponto ao outro, e a trajetória era o percurso feito para chegar de um ponto ao outro, mas isso não entrava na cabeça deles. Aí eu coloquei assim, eu olhei a cadeira aqui, falei: está vendo essa cadeira aqui? A última cadeira e a primeira cadeira. O rapaz vai sair da última e vai dar a volta e chegar na primeira. Isso é a trajetória. Vocês entenderam? O deslocamento é a distância dessa última cadeira à primeira, reto aqui. Vocês entenderam? Sim. Então, o que é deslocamento? A professora aí da última cadeira à primeira, pulando pelas outras. E aí eu tentava explicar, mostrava, colocava, fazia o percurso, tentando definir para eles. Mas a gente, no final, quando a gente aplicava as provas, a gente percebia que eles não tinham entendido, então a gente tinha que mudar a didática e usar de todos os artifícios que o professor tem para tentar fazer eles compreender. E aí, quando a gente olha para uma fórmula matemática dessa, uma fórmula física dessa, a gente às vezes tem dificuldade de entender. Mas enquanto nós olhamos para essa figura, o que nos arremete isso? O que você lembra quando você vê Jesus Cristo, ao qual nós louvamos agora há pouco, na cruz do Calvário? O corpo rasgado, ensanguentado, moído, a dor dilacerante dele. Quando nós somos fruto disso, nós estamos aqui por conta disso. Aí a mesma pergunta nos vem: vocês entenderam? Vocês entenderam Jesus Cristo na cruz? Nós entendemos esse corpo rasgado, moído, ensanguentado, o Filho unigênito de Deus aí na cruz? E essa pergunta é feita a nós. Nós entendemos? E Jesus Cristo, na sua trajetória, quando já estava no final da sua peregrinação, quando ele reúne os discípulos, ele percebe que, apesar de tantos anos já ensinando aqueles discípulos, ele via que os discípulos não tinham compreendido muito bem o que ele tinha feito. Tudo aquilo. Havia nos discípulos uma disputa, um interesse para ver quem ia ser o maior, quem ia sentar à direita, quem ia sentar à esquerda. Inclusive tentaram usar a influência da mãe de um deles. E Jesus Cristo prepara uma derradeira lição. Reúne a sala, está ali seus alunos, seus discípulos. Jesus prepara uma derradeira lição com uma estratégia fantástica. E ele coloca todos ali sentados. E no texto que a gente leu, no prefácio do trabalho, a gente percebe em João, se você tiver com a sua Bíblia, você for abrir, abra lá em João capítulo 13, e lá vai nos contar a história que Jesus, estando ali, já perto do final, reúne todos os seus discípulos, coloca ao seu redor, e tinha esse costume de o mais simples, o servo, aquele mais inferior, lavar os pés de todos. Jesus Cristo faz isso, lava os pés de todos, inclusive do traidor, inclusive de Judas. Jesus Cristo faz aquilo ali. E quando Jesus termina de lavar os pés, ele passa por Pedro, tem aquele diálogo com Pedro, que Pedro não diz, e Jesus disse: se eu não deixar, tu não fazer a parte. E Pedro vem com aquela gracinha lá do puto, e Jesus, muito sério, fala: não, Pedro, aqui não é lugar para brincadeira. Você já tomou banho, que precisa ser lavado aqui aos pés. E quando termina, Jesus faz a pergunta, Jesus torna a vestir sua capa e volta ao seu lugar. Então nos perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês entenderam? Vocês compreenderam o que foi feito aí? Eu sou o Senhor e Mestre. Eu sou o maior, mas eu me fiz menor para servir vocês. Eu me fiz culpado para redimir vocês. Eu me fiz maldito para santificar vocês. Vocês entenderam? Então vocês vão fazer da mesma forma. Vocês vão fazer do mesmo jeito. E ele dá essa última lição aos seus discípulos.
ele arremete tudo aquilo ali, sendo Jesus Cristo se colocando menor, que não havia espaço para disputas, mas sim de servir, de fazer a obra. E ele demonstra ali. E aí vem uma pergunta, e isso, quando a gente olha esse processo, essa aula que Jesus Cristo deu para os seus discípulos, como um professor que pergunta aos seus alunos se vocês entenderam, e ele percebe que muitos deles não entenderam, como eu percebia quando eu dava aula de física. A pergunta vem a nós: e nós entendemos? Nós compreendemos os ensinos de Jesus para as nossas vidas? Nós entendemos o motivo de estarmos aqui? Nós entendemos o porquê dessa palavra ser lida, ser ensinada? Nós compreendemos isso? Então a gente vai puxar algo, como Jesus expondo isso para nós, para a gente entender, para ver se a gente entendeu realmente, para ver se a gente compreende. Quando eu comecei, Deus começou a trabalhar comigo. Você entendeu, meu filho? Você entendeu? Você entendeu por que você é pastor? Você entendeu por que você é servo e você se coloca à minha disposição? Apesar de todas essas coisas, você não está entendendo ainda. Então Jesus Cristo, ele, dentro do seu ensino, ele diz assim para nós. Vamos ver se a gente compreende. Ele diz assim: não acumulem. Não acumulem. Mateus 6,19. Vamos com as nossas Bíblias para Mateus, querido. Vai lá em Mateus capítulo 6. Vamos acompanhar todos de pertinho, dentro da palavra de Deus. Jesus Cristo diz: não acumuleis tesouros para vós sobre a terra, mas acumuleis onde aqui na terra a traça e a ferrugem corrói, os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Jesus Cristo ensina para nós não acumularmos. Ele diz: não acumulem, porque vocês vão acumular e o coração de vocês vai estar aí, porque isso vai se tornar o tesouro de vocês. E vocês vão colocar o tesouro de vocês, e isso vai ser empecilho para vocês me seguirem, e isso vai ser empecilho para vocês subirem ao céu. Não acumulem. Um jovem rico, que era um religioso perfeito, acumulou demais. E quando Jesus Cristo fez o chamado para ele, ele tinha muito, e o coração dele estava naquele tesouro, e ele foi impedido por isso de acompanhar Jesus Cristo. E Jesus Cristo ensina: não acumulem. Vocês entenderam? Não acumulem. E o que nós fazemos? O que hoje nas igrejas se ensina? Acumular. Buscar cada vez mais o que? Riquezas, prosperidade. Quando nós louvamos aqui que diz que Deus vai fazer prosperar, a prosperidade de Deus é muito diferente disso que a gente entende. Porque essa prosperidade que se oferece aí, o diabo ofereceu, e ela nos impede de seguirmos a Jesus Cristo. Jesus Cristo nos ensina: não acumulem. E o que nós fazemos todos os dias? Acumulamos. Lutamos, damos nosso sangue, trabalhamos, perdemos noite de sono para quê? Para acumular cada vez mais celeiros, cada vez mais cheios. Cada vez mais. É isso que tira o nosso sono. É isso que nos perturba. E Jesus Cristo ensina: não acumulem. E nós temos dificuldade. Nós buscamos uma torcegese de torcer o que ensina Jesus falou, e vamos atrás de pessoas: não era bem isso que Jesus disse. Não, olha, pessoas ricas. Não, Jesus quer o melhor para você. Parece que a gente não entendeu a lição de Jesus. Não acumulem. E o que nós fazemos? Acumulamos. É o que nós mais fazemos. Com pequenas coisas nós acumulamos. Com pequenas coisas. No último culto aqui a gente aprendeu sobre arrependimento e conversão. E quando João Batista pregou arrependimento e conversão, as pessoas perguntaram: o que nós devemos fazer? Então ele falou: você faz o seguinte: se tu tem duas túnicas, divide com quem não tem. Se tu tem comida, divide com quem não tem. Não acumule. Não acumule, porque o coração de vocês vão ficar nisso. Olhe para você, olhe para a sua riqueza que você tem hoje. Você é capaz de abrir mão dela para seguir a Jesus Cristo? Se você pestanejar e pensar, é porque o seu coração vai estar aí. Agora, se perguntar para alguns aqui, falou: tranquilo, eu não tenho. É isso que Jesus Cristo ensina: não acumulem.
mas nós temos a tendência de querer acumular. Nós entendemos? Aí Jesus Cristo nos diz mais. Jesus Cristo diz assim: o que Deus uniu não separe o homem. O que Deus uniu não separe o homem. Ele vai falar sobre casamento, o que é o relacionamento, o que é o casamento. O que é isso? Quando dois se juntam, deixam pai e sua mãe, e ninguém separa o que Deus uniu, e o divórcio cresce desesperadamente todos os dias no cartório. De quem? De crentes evangélicos. Vocês não entenderam? Jesus Cristo pergunta. Vocês não entenderam, e nós enchemos de justificativas. Você não conhecia meu marido, você não conhecia minha esposa, você não conhecia meu problema, e Jesus Cristo disse: o que Deus uniu não separe o homem. Como se separar fosse resolver problema. Jesus Cristo ensina como é o casamento. É por isso que a prostituição tem crescido tanto, o adultério tem crescido tanto, porque nós não entendemos o que Jesus Cristo ensinou. Jesus fala o que é o casamento: deixa pai e mãe. E hoje o que é o casamento? É de qualquer jeito. É de qualquer jeito, de qualquer forma. Todo mundo tem relação sexual aí, pronto, vive numa boa, achando que está tranquilo. Não escuta o que Jesus Cristo fala. Vocês não entenderam. Vocês vão ficar na fornicação, vocês vão ficar praticando a prostituição. Vocês não entenderam o que eu coloquei? Aí eles se unem, e quando ele fala unir é sexo. Uniu, não pode mais separar. E o homem une aqui com um, amanhã com outra lá, a mulher une com o homem aqui, o outro amanhã com o outro. Mas parece que nós não entendemos. E aí qualquer vento de dificuldade que vem faz com que o homem se separe da mulher, a mulher se separe do homem. E Jesus Cristo falou: não separe o homem que Deus uniu. Vocês não entenderam. Vocês não entenderam. E nós vamos levando a vida desse jeito, achando e pronto. E a gente, quando as dificuldades aparecem, as aflições vêm na nossa vida, a gente ainda reclama de Deus. Vocês não entenderam a lição? Vocês não fizeram o dever de casa? Aí Jesus Cristo diz assim, é a resposta da maioria das pessoas por que não cumpre isso aí, porque não perdoam. A gente vai ver lá em Mateus 18, 22. Pedro chega: mas vem cá, eu vou ter que perdoar até quando? A pessoa vai me fazer o inferno, vai atrapalhar, mas até quando? Até 7 vezes. Jesus Cristo fala: sempre. Eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Sempre. Vocês têm que perdoar sempre. É por isso que existe separação. É por isso que existe briga. É por isso que existe contenda. É por isso que amizades acabam. Porque a gente não está entendendo o que Jesus Cristo falou. Perdoe, filho. Eu chamei vocês, eu transformei vocês porque eu perdoo vocês sempre. A misericórdia se renova todos os dias. Então vocês têm que perdoar sempre. Vocês não entenderam. Você já está com mágoa aqui. Você não entendeu o que eu te falei. E por isso os nossos corações é cheio de mágoa, de rancor, de inveja, de vingança. E por isso que nós não suportamos mais ficar perto um do outro. E por isso que às vezes o relacionamento não dá conta. E aí é preferível fazer o quê? Cada um seguir seu caminho. A gente não entendeu o Evangelho. Vocês não entenderam que é perdoar sempre. Sempre. Aí Jesus Cristo fala mais algo interessante. Olha as lições de Jesus. Não fiquem ansiosos. Mateus 6, 25. Não fiquem ansiosos. Não fiquem ansiosos pela sua vida, pelo que você vai comer, o que você vai beber, pelo que você vai vestir. Não fiquem ansiosos com isso. Vocês não conhecem as aves? Vocês não conhecem os lírios do campo? Deus não cuida de cada um. Vocês não são muito mais importantes para Deus? Pode um filho pedir pão a um pai e o pai dar uma pedra? Não, e vocês sendo maus, vocês não fazem isso. Quanto mais Deus que é bom. Não fiquem ansiosos. E o que a gente mais fica? Ansioso. Quantas noites você deixa de dormir por conta disso da vida? O que há de comer, o que há de vestir, o que há de... por conta da tua empresa, das contas. O mal que tem destruído a sociedade é a ansiedade que tem levado à doença do século, a depressão.
Por quê? Porque nós não entendemos Jesus Cristo. Jesus Cristo pega os seus discípulos e fala: não fiquem ansiosos. Ele olha para a igreja e fala: não fiquem ansiosos. Não se preocupa com isso. Não. Você não está vendo que eu cuido de aves, eu cuido das ervas do campo, eu não vou cuidar de vocês? Eu dei meu filho para morrer por vocês. Não fiquem ansiosos com isso. E nós ficamos ansiosos e tem gente que fala assim: ah, mas é mais forte do que eu. É porque Jesus está muito fraco na sua vida. É porque ainda não entendemos o que Jesus Cristo nos disse. Não fiquem ansiosos. Nós entendemos isso? Jesus Cristo olha na sua sala de aula e fala: vocês entenderam? Vocês entenderam isso? Por que vocês estão tão ansiosos desse jeito? Aí Jesus Cristo diz mais. Ele fala algo que inclusive foi já dito aqui: não julguem uns aos outros. Você não é o juiz. Mateus 7:1. Não julguem para não ser julgados. A medida que tu medis serás medido. Quem assistiu aqui a Cabana, eu recomendo a todos. Ele tem uma parte, a parte mais fantástica do filme é a respeito disso, o juiz. Você não é juiz, querido. Jesus Cristo não te resgatou para você julgar ninguém. Quem de nós tem capacidade de olhar e julgar uma pessoa? Jesus Cristo, quando analisado, ele conhecia o coração. Nós não temos essa capacidade de discernimento. E nós olhamos e nós identificamos a dificuldade do outro. Começamos dentro de casa, com a esposa, com o esposo, com o irmão, com a irmã, na igreja, no trabalho. Julgamos todo mundo. Saímos apontando o dedo. Jesus Cristo diz: olha, deixa eu te falar uma coisa. O que você está fazendo, você está entregando para mim uma régua de medida, eu vou usar contra você. É a mesma medida que eu vou usar, você vai ser julgado. Não julguem. Vocês não entenderam ainda? Ele dá a lição, a pessoa sai na rua e sai julgando. Daqui a pouco está conversando, está falando, está julgando. Não julguem. Vocês não estão entendendo o que eu estou ensinando? São palavras de Jesus. A gente se diz cristão, a gente segue na igreja, mas a gente entendeu o que Jesus Cristo falou? O que é seguir a Jesus Cristo? É ficar pulando de um lado para o outro, gritando? É ficar indo atrás de promessas, de cura? Qual o ensinamento de Jesus a respeito de prosperidade, a respeito de cura, de milagres? O ensinamento que ele tem de relacionamento. E ele diz: nos relacionamentos não julguem uns aos outros. Nós não devemos, não foi para isso que Jesus nos chamou. O seu papel é amar e não julgar. O nosso papel é amar uns aos outros e não julgar uns aos outros. Como nós fazemos isso todos os dias? Todos os dias, na quinta do irmão. Não, na quinta não, no estudo do irmão. Hoje, quer dizer, eu vi alguém fazendo isso. Eu até falei para a pessoa. Como a gente julga pela aparência. Como a gente gosta de fazer. O nosso papel é amar e não julgar. Nós entendemos? Jesus Cristo olha para nós e pergunta: vocês entenderam isso? Outra coisa que Jesus fala para nós, que nós temos uma dificuldade muito grande, parece que a gente não entendeu: exclusividade. Exclusividade. Vamos entender primeiro o que é exclusividade. O que diz o dicionário? Exclusividade é a qualidade do que é exclusivo. É posse, uso, direito de que não admite participação de outrem. Não pode ter outra pessoa. Exclusividade é a posse, o uso, o direito que não admite participação de outrem. E Deus nos diz que nós não podemos servir a dois senhores. Tem que ser exclusivo de Deus. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas e ao dinheiro. Vocês não podem servir a dois senhores. Ou vocês vão adorar, agradar um e desagradar o outro, ou vocês vão desagradar um e agradar o outro. Mateus 6:24. Não dá para servir a dois senhores. Mas a gente tenta fazer esse equilíbrio. Deixa eu te falar uma coisa: a riqueza, querida, é Senhor. Deus coloca ela nesse patamar. Ela nos domina. A riqueza faz com que a gente julgue o outro. A riqueza faz com que a gente não perdoe o outro. E aí a gente adora a riqueza, a gente luta pela riqueza e ainda quer seguir a Deus. Não tem como. Deus requer de nós exclusividade. Entenderam?
exclusividade. Não dá para ficar dos dois lados. Temos que ficar só com Deus. E parece que a gente não compreende isso. Parece que a gente não entende isso. A gente ainda quer estar dentro do mundo. Não tem como amar o mundo e amar a Deus, querido. É impossível. Você tem que abrir mão desse mundo. Mas se eu abrir mão desse mundo, eu vou abrir mão da minha vida. Pronto, está aí. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, verdadeiramente ganhá-la. Agora, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. É chamado exclusivo. Nós somos povo exclusivo de Deus. É exclusividade. Mas para ter exclusividade, nós precisamos de algo que nós fazemos muito, muito pouco, ou nunca. Colocar Deus em primeiro lugar. Deus tem que estar em primeiro lugar. Mateus 6,33. Para a gente ser povo exclusivo de Deus, eu tenho que buscar Deus em primeiro lugar. Eu não tenho que ficar ansioso com coisa alguma. Mas antes disso, buscar Deus, a sua justiça, o seu reino, em primeiro lugar. E quando que eu tenho Deus em primeiro lugar? Quando eu olho para as coisas que prefiro Deus e escolho as coisas de Deus. Mas é impressionante que quando aparece qualquer outra coisa, é motivo, e a gente fala assim: ah, você está sendo radical. Sério que eu estou sendo radical? Quando você acha que você vai escolher? Quando é uma coisa que não tem significância, alguém chega para mim: não, pastor, mas é porque amanhã tem algo que é muito especial. Você vai botar Deus em primeiro lugar quando? Quando algo não for tão especial? Quantas vezes preterimos a Deus em relação a outra coisa por conta de que a outra coisa é muito especial? É um aniversário, é um casamento, é uma formatura, é um enterro. E Deus fala assim: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Quando que nós vamos colocar Deus em primeiro lugar? Quando tiver uma coisa que não tem a mínima importância? Se for uma coisa, a sua vida ou Deus, você vai escolher o quê? Quando que eu coloco Deus em primeiro lugar? Tem que ser sempre, querido. Sempre. Aí a gente acha que vai levando numa boa. Sabe? A gente vai vivendo numa boa assim, vai colocando. Mas nunca. Sempre tem algo que eu coloco antes. As coisas de Deus são o tempo para estudar a palavra de Deus, o tempo para meditar na palavra. Não, pastor, não tem esse tempo para orar, não. Você não tem. Você não tem esse tempo. O tempo não é seu, então. Quem é que rege a sua vida? Quanto tempo você dedica na sua empresa, no seu trabalho, no seu estudo secular? E para Deus? Onde que está Deus na sua vida? Quantas pessoas vêm participar do projeto Jesus Te Ama? Eu estou falando daqui, mas eu falo no contexto geral. Quantas pessoas vêm aprender a palavra numa terça-feira? Quantas pessoas vêm numa quarta-feira buscar Deus em oração? Mas sabe por quê? Porque tem N outras coisas na frente. E aí a gente vai sempre pretender por quê? Por conta disso. Aí fala: não, mas isso é radicalidade. É radicalidade. Quando que você vai colocar Deus em primeiro lugar? Quando for algo que dá para colocar Deus em primeiro lugar. Para Deus estar em primeiro lugar, você tem que abrir mão de algo muito precioso, para você mostrar que Deus é muito mais precioso. É assim que tu não vai conseguir ficar mais ansioso, porque você vai descansar em Deus. Ah, apareceu uma viagem disso, apareceu um negócio que não dá para desmarcar. Pronto, é esse aí que tu tem que vencer e colocar Deus em primeiro lugar. Você tem que mostrar para você que Deus está em primeiro lugar. Porque aí você gera confiança no seu coração que Deus é todo poderoso para cuidar da sua vida. Jesus fala isso: não fiquem ansiosos por coisa alguma, antes busque o seu reino, a sua justiça em primeiro lugar. Nós precisamos aprender a colocar Deus em primeiro lugar. E aí ele diz outra coisa fantástica: vigiar com prudência. Vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Mateus 25:13, ele está falando sobre o dia que ele vai voltar. Ele dá o exemplo das 10 virgens. Vigiem, porque senão vocês vão estar como no dia de Noé, casando-se, dando-se em casamento, se preocupando, colocando todas as outras coisas em primeiro lugar. Vocês não entenderam? Tem que vigiar, tem que fazer como as noivas prudentes, as 5 virgens prudentes.
que estavam com as suas lâmpadas cheias, não arredaram de lá, ficaram vigiando. As nécias, loucas, saíram, vieram sem azeite nas lâmpadas suficiente. Quando elas voltam, o noivo já tinha vindo. E elas batem a porta e ele fala: apartem-se daqui, eu não conheço vocês, eu não os conheço. A gente brinca, ou a gente não crê nessa palavra, ou a gente busca nessa palavra só aquilo que nos interessa, só uma coisa motivacional para o nosso dia a dia, uma autoajuda. Isso aqui vai me ajudar, esse trecho aqui vai me ajudar. Vigiar, nós temos vigiado. Quando você está sozinho, você tem vigiado? Quando você percebe que ninguém está te olhando, no seu coração, você tem vigiado o que você sente? No seu trabalho, no seu negócio. Nós temos vigiado, nós estamos como as virgens prudentes ali. Jesus fala: vigiem com prudência, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. E a grande maioria vai estar como no dia de Noé, casando-se, dando esse casamento. Cadê aquele povo barulhento? Subiu. E por que eu não fui? Porque eu não vigiei. Porque eu não criei. Precisamos estar vigilantes, prudentes. E eu percebo a grande maioria de nós como nécios, como loucos, desatentos a tudo que está acontecendo, praticando as mais diversas coisas. Nós precisamos vigiar com prudência. Aí Jesus Cristo ensina tudo isso a vocês entenderam. E aí nós olhamos novamente para a cruz. E aí novamente eu pergunto: vocês entenderam? E a gente, quando olha todas as palavras, são vários estudos, são várias colocações que a gente podia colocar de Jesus Cristo. A gente anda longe de entender. Mas quando a gente olha, a gente percebe, a gente entende. Será que a gente entendeu mesmo? Será que a gente compreendeu esse Evangelho, o significado dele, o porquê disso aí, o porquê de Jesus Cristo aí, o porquê desse grande amor de Deus que entregou seu único filho para padecer, para sofrer a dor, a humilhação, a vergonha da cruz, por mim, por vocês, por nós. Nós compreendemos o porquê disso aí. Por que Deus fez isso? Por que Deus sacrificou o filho dele? Foi para que você tivesse uma casa melhor? Foi para que você tivesse um emprego melhor? Foi para que a tua doençazinha fosse sarada? Foi para que a tua empresa prosperasse? Foi para que teu inimigo morresse? Sabe por que Deus fez isso, meus amor? Foi com um único propósito. João 15:16. Logo após, quando ele faz a lavagem dos pés, Jesus Cristo diz: eu vou deixar uma nova lei para vocês. Amem uns aos outros, como eu vos amei. Amem uns aos outros. Todo o processo que Deus age, todo aquele sacrifício é apenas para ensinar que nós temos que amar, porque Ele nos amou, porque Ele fez isso por nós, e assim nós devemos amar uns aos outros. O significado da cruz é isso, apenas para amarmos. E aí eu vou amar, eu não vou julgar, eu vou me sacrificar, eu não vou separar, eu vou sofrer, eu vou compartilhar, eu vou perdoar sempre, eu vou ser exclusivo de Deus, eu vou estar vigiando, porque eu estou amando. Quem ama está amando. Amor é o azeite que enche a lâmpada. Nós entendemos isso? Nós entendemos que nós devemos amar? Preste atenção. Será que nós entendemos a mensagem da cruz? Será que as pessoas entenderam o sacrifício de Jesus Cristo? Será que nós entendemos o porquê que Deus entregou seu único filho por nós? Será que nós compreendemos isso? Todo o sacrifício de Jesus Cristo? Será que a gente tem visto isso e aplicado isso em nossas vidas?
como se Jesus Cristo fizesse a pergunta: qual parte do amai uns aos outros vocês não entenderam ainda? Que Jesus Cristo morre, sacrifica na cruz, e os nossos corações estão tão cheios de rancor, de mágoa. A gente percebe tanta vontade de, quando a gente vê alguém que pratica um crime, a gente quer que aquela pessoa pague um preço. Quando a gente vê um corrupto, a gente deseja que aquela pessoa esteja. É tanta coisa. A gente só quer amar quem nos ama, os bonzinhos. Que diferença isso faz? Isso aí até o ímpio faz, até o injusto faz. Qual foi a parte do amar? Amai-vos uns aos outros que a gente ainda não compreendeu. É como se Jesus Cristo tivesse dado a aula, como eu fazia, aplicasse a prova, como ele tem aplicado. Quando ele visse o resultado, só notas vermelhas, notas de reprovação. Mas Jesus Cristo reúne novamente e fala: qual foi a parte que vocês não entenderam de amar uns aos outros? Você tem que amar aquele que é chato, aquele que não é cheiroso, aquele que te perturba, aquele que te persegue, aquele que fala mal de ti, aquele que te rouba. Qual foi a parte que vocês não entenderam? Você tem que amar a tua esposa, o teu esposo. E amar, quando eu falo, é se sacrificar, perdoar 70 vezes 7. Você tem que amar os seus filhos, os seus pais. Você tem que amar os irmãos da igreja. Você tem que amar o seu pastor. Você tem que amar as suas ovelhas. Você tem que amar os homossexuais que estão lá fora. Você tem que amar os corruptos que estão lá em Brasília. Qual foi a parte que vocês não entenderam? Quando Jesus entrega essa mensagem, fala, a gente olha dentro da palavra, eu faço essa pergunta: qual foi a parte que você não entendeu ainda? Que é ser pastor, que é pregar a palavra, que é me seguir. Qual foi a parte? E essa é a pergunta para nós. Nós entendemos? Nós, né, quando fala você, é como se Deus estivesse perguntando. Nós entendemos o Evangelho? Precisamos, a palavra de Deus diz no Salmo: bem-aventurado o varão que não se assenta na mesa dos escarnecedores, antes medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele tem prazer nessa lei. Nós precisamos nos voltarmos mais para a palavra para compreendermos. E precisamos sair desses discursos bonitos que a gente ouve, que a gente acha bonito, e botar na prática, no nosso dia a dia. E aí nós vamos começar a ter discernimento e compreensão do genuíno Evangelho do Senhor Jesus. Amém?